pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Café com as Síndicas. Aqui a gente compartilha experiências reais do dia a dia do mercado condominial. A gente fala sobre pessoas, sobre gestão, sobre a realidade que a gente vive neste mercado. Oi, pessoal, muito bom estar aqui com vocês nesse episódio aqui do Pod Café com as Síndicas e já convidando vocês para nos seguir nas redes sociais. Quem ainda não segue, que absurdo, né, amiga? Eu também Por acho. favor, vocês estão vendo o nosso podcast, nos sigam no YouTube, no Instagram, Café com as Síndicas. E hoje, nesse episódio, a gente está muito feliz que a gente está com uma pessoa muito especial, que é a Jaque. Quero que a minha amiga Sil apresente essa grande profissional que vai hoje trazer muito conhecimento para vocês. Então, gente, hoje a gente tem uma convidada extremamente especial, muito experiente, a Jaque Mânica, profissional com mais de 30 anos de mercado, de experiência em saúde mental e no trabalho, que para nós é de suma importância, nosso meio condominial precisa muito, desenvolvimento em lideranças e gestão de pessoas, com atuação no segmento imobiliário e condominial, e também apresentadora do podcast Mentes que Conectam. Jaque, seja muito bem-vinda ao Café com as Síndicas. Gurias, que prazer estar aqui com vocês. Coisa boa poder estar com mulheres, né? Mulheres que estão aqui empreendendo, que estão buscando formas de comunicação. E realmente, num segmento que ele é tão importante porque ele pega a vida das pessoas, né? Então, assim, as pessoas hoje, a maior parte mora em lugares que são condomínios. É uma tendência cada vez mais. E é um segmento de negócio muito importante, que emprega muita gente, que forma muitas pessoas. Então, obrigada pela oportunidade, pelo convite. Então, antes de iniciar o nosso podcast, a gente quer falar das grandes empresas do meio condominial que caminham com a gente e acreditam nesse projeto. Então, quais são essas empresas que estão conosco? Concept Reformas. A Concept Reformas Prediais é líder de mercado em restauração de fachadas, telhados, impermeabilização e manutenção predial de alta performance. Henrique, nosso querido amigo, um beijo para ti. Também contamos com o Banco Imobiliário, que atua há mais de 30 anos no mercado imobiliário, uma administradora oferecendo soluções completas na gestão de condomínios. E também o nosso querido amigo Ramon da Sergues, que trabalha a Sergues Engenharia, recarga de extintores, projetos, técnicos, laudos, treinamentos, entre outros. E também temos conosco a morada blindada do querido Lucas, que atua há mais de 25 anos no meio condominial, em portaria remota, zeladoria, limpeza e também a grande T-Porte dos queridos Thiago, que oferece portaria presencial, remota, zeladoria e limpeza e possui compromisso com a transparência. E um super beijo para o querido Rossel, que é o Rossel Distribuidora. Luciano, beijão. O Rossel atua há mais de 20 anos no mercado, oferecendo sistemas completos de limpezas, produtos. Então, quem precisar é só entrar em contato com essas grandes empresas. Obrigada por acreditarem nesse projeto e no conteúdo que nós te entregamos e em cada conversa que acontece aqui. Então, a gente vai iniciar com algumas perguntas, né, para Jaque nos dar bastante conteúdo, porque esse mercado precisa de muito conteúdo. Então, assistam, porque você que é síndico profissional ou síndico orgânico ou morador de condomínio, esse conteúdo vai ser muito relevante para que você possa aprender e melhorar, enfim, o seu dia a dia. E não esqueçam de seguir a Jaque, né? A Jaque tem um podcast, depois a gente quer que tu fale um pouquinho do teu podcast, mas acho que ela pode começar falando da trajetória, né, Jaque? Isso. Conta um pouquinho como é que tu chegou até aqui, tu é psicóloga, quais áreas que tu atua? Eu sou uma psicóloga que... Primeiro que eu acho que já vem aqui uma dica para as pessoas de que quando a gente está falando de trajetória profissional, de carreira, a gente precisa muito do autoconhecimento. Sim. E às vezes as pessoas ficam muito olhando para fora e não olham para dentro. Então, na minha trajetória, ainda estudante, eu gosto de gente, eu me interesso pelas pessoas. Então, sempre teve essa questão e isso me levou para a psicologia. E no decorrer do curso, eu sempre me vi como uma pessoa super dinâmica. Eu adorava, por exemplo, meu irmão fazia educação física, eu adorava estar com o pessoal da educação física. Meu pai empreendeu, minha mãe empreendeu. Então, todas essas situações sempre me levou... Eu sou uma pessoa dinâmica, tanto que é isso, eu não vou conseguir ficar parar quieta aqui na cadeira, porque eu sou uma pessoa inquieta. E aí eu fui vendo esse jeito e eu fui entendendo a mente
É lindo a gente conhecer a psicologia, a gente compreender as pessoas, compreender o comportamento humano, é um negócio fantástico. E aí, só que eu fui entendendo que eu gostaria de compreender as pessoas e trabalhar a saúde mental na área do trabalho. Porque a gente vai vendo, assim, aí começa, eu não escolhi trabalhar com criança, não tenho perfil para trabalhar com criança, sou uma ótima mãe, mas com criança só como mãe mesmo, né? E aí eu disse, bom, eu gosto do adulto. E quando a gente vai olhar, o trabalho, ele entra na vida da gente muito cedo. E se a gente for olhar no Brasil, ainda mais cedo, porque às vezes as pessoas ainda são crianças e começam porque tem que ajudar. Né? Na realidade, né, que a gente tem, hoje tem um cuidado maior com a questão da exploração do trabalho infantil, mas durante as pessoas, por sobrevivência, começam. Então, tu começa a botar o pé na vida adulta. E hoje, com a vida que a gente está levando, a gente vai viver muito. E o trabalho, ele é algo da identidade. Então, eu comecei a ver essas coisas, eu comecei a entender que o trabalho é algo que dignifica. Né? Eu vi meu pai, eu vi minha mãe, né? Que até isso, sim, minha mãe teve academia muito cedo. Então, quando a minha mãe começou com a academia, não existia academia. Era estética. Foi Foi uma das pioneiras. É verdade, era estética mesmo que eram chamados. E então, quando tu começa a olhar tudo isso, eu disse assim, me interessou. E o que eu acho que é muito bacana do mundo das empresas? É que as empresas são feitas de pessoas. E num momento que, quando eu estou trabalhando dentro das empresas, uma empresa que tenha 20 pessoas, eu estou acessando pelo menos 40 pessoas. Legal. Que cada uma das pessoas que está ali tem uma mãe, tem um pai, tem um esposo, tem uma esposa, tem um filho, uma filha, tem alguém. Então, tu tem essa possibilidade de chegar nas pessoas. E isso, então, foi desde que eu comecei assim, a ter esse dinamismo, a entender o quanto que a área do trabalho é importante. E hoje o meu propósito de vida é fazer com que as pessoas parem de demonizar o trabalho. Ressignifiquem, né? Ressignifiquem, parem de dizer que o problema da humanidade é e as pessoas estão doentes por conta do trabalho. Não é isso. É um contexto que é muito maior. E que as pessoas possam realmente usar o trabalho como uma forma de se realizar, de crescer, de se desenvolver, de ter autonomia. Como é que a gente vai ter autonomia? As pessoas, qualidade de vida. Qualidade, hoje a juventude, a qualidade de vida. Como é que tu vai ter qualidade de vida se tu está quebrado? Então, tudo isso começa a me dar realmente uma vontade de poder contribuir na sociedade. É que eu acho que eles enxergam o trabalho como algo ruim, né? Porque é uma coisa que, como é obrigatório, que tu tem que fazer, e daí as pessoas acabam associando a isso. Na verdade, tu pode ter um trabalho que seja rentável, mas que não seja ruim, desde que tu escolha esse caminho, né? Porque trabalhar, todo mundo vai ter que trabalhar. Claro que não é 100%, a gente não gosta de tudo que a gente faz, né? Mas nada é 100%. Exatamente, E gurias, olha só que interessante, né? Que a gente fica dizendo isso e às vezes a gente fica olhando assim, a reação que tudo que nós estamos vivendo hoje com as gerações Z, geração alfa, essas gerações que estão chegando com a juventude que a gente fala e que a gente critica tanto, essa juventude é reflexo da educação que a gente deu. E o que acontece? As pessoas chegam em casa dizendo, matei não sei quantos leões por dia. Meu Deus. Daí vamos para o mercado condominial. É difícil tu chegar uma pessoa que chegue em casa e diga que legal essa área. Isso é então, por exemplo, quando eu estou aqui com vocês, vendo duas mulheres bonitas, lindas, né? Assim, eu acho que a gente precisa disso, começar a mostrar o quanto tem de profissionalismo por trás, o quanto tem realmente de trabalho por trás e começar a ter orgulho disso. Porque o que acontece? Quando tu chega em casa amaldiçoando o trabalho, tu tem uma criança que está ali assistindo isso. E ela está dizendo assim, meu Deus, que horror isso. Que lugar horroroso, entendeu? Que coisa péssima. Hoje, por que a gente não tem mais gente querendo ser professor e professora? Sim, Porque todo mundo que diz que é professor e professora só fala que ganha mal, que não sei o quê, porque é uma tragédia, porque eu sou maltratado. Né? As pessoas... E aí, bom, se eu sou jovem e estou olhando isso, eu vou dizer, eu não quero ir para um lugar que eu vou ganhar pouco, que eu vou ser desvalorizada e que eu só vejo esse monte de gente infeliz. É horrível dizer isso, né? Mas, de novo, ninguém está dizendo que não é uma realidade ruim, né? É uma realidade hoje, realmente os professores ganham pouco, o salário tem... mas a gente também precisa trazer... O que eu ganho? Por que eu continuo sendo professora? Meus filhos, de vez em quando, me perguntam, mãe, por que tu continua sendo professora se com a consultoria, com as tuas outras áreas, tu ganha muito mais?
porque eu tenho uma missão ali, Sim. né? Não, além da questão da remuneração. E a gente precisa, se eu quero melhorar, a gente tem que fazer aquilo que vocês estão fazendo, tem que empreender, tem que se aventurar. Mas tem a ver mesmo com a criação, porque eu, por exemplo, os meus pais chegavam em casa, eu estou exausta, eu estou cansada, esse trabalho está me matando, né? Aquela coisa assim. E aí tu escuta isso, tu vai escutando isso quando criança, porque as palavras têm poder, né? Tu vai escutando e daí tu acha que tu tem que trabalhar, que tudo vai ser ruim. Eu comecei a trabalhar bem cedo também para ganhar uma renda, porque hoje as crianças são criadas bem diferentes da nossa realidade, né? Sim. E aí, então, e tem essa questão mesmo de tu internalizar de que trabalho é ruim, sendo que, por exemplo, né, que nem que ela falou, ter orgulho, né? A gente fala muito isso, né, amiga, sobre isso. A gente é síndico profissional e síndica profissional e muitas vezes a gente tem vergonha de dizer que somos síndicas profissionais. Porque, primeiro, que não é uma profissão muito valorizada. E tem uma imagem, tem uma né? imagem ruim, né? E daí a gente acaba dizendo... Daí eu sempre falo, Dani, não, a gente é síndica profissional, a gente é maravilhosa. Porque a gente também estamos nesse negócio porque gostamos de estar com essas pessoas, gostamos do nosso ramo, gostamos disso. Não, um segmento necessário, um segmento que exige muitas competências. Vocês são mediadoras de conflitos. Vocês são pessoas que são gestoras. Quando eu sou síndica profissional, o que é o síndico? É um gestor. Por que está profissionalizando? Porque dá um pouco era um incômodo para as pessoas estarem fazendo isso sendo moradores também. E às vezes quem vai ser síndico é aquela pessoa que ninguém quer, todo mundo ficou de costas, daí tem uma criatura que não conseguiu dizer não, mas é alguém que daqui a pouco não sabe fazer gestão, é alguém que não tem a noção de um pouco de relacionamento, não tem as competências. Então, hoje é uma profissionalização. E hoje, eu acho que essa é a questão legal que a gente vive, que hoje existem muitas carreiras. É que a gente vem de uma história. E na história, o que a gente tinha? Era o engenheiro, o advogado, o funcionário da Caixa Federal, do Banco do Brasil, o médico. Então, nós tínhamos um número X de profissões e que eram as profissões de status. E o resto. Hoje eu tenho essa mesma encanto que eu tenho com a atividade do segmento imobiliário, eu tenho com o segmento comercial. Por que as pessoas têm vergonha de ser vendedor? Por que as pessoas não entendem que vendedor é uma carreira e é uma trajetória profissional? Mas tem, né? Muito. Mas é que eu acho que vai da mentalidade. Eu fui professora de administração muitos anos, eu dava aula de teoria geral de administração, de 2009 a 2024. Só parei por causa da empresa mesmo. Porque daí o nosso segmento ele é muito noturno, né? Sim. Então, às vezes, eu precisava ir para a aula e eu tinha que ir para uma assembleia me apresentar. E o Valdez Lodivic, eu usava muitos vídeos do Valdez, e ele conta que os pais chegavam, né? Porque esse demônio desse chefe, dessa empresa, e as crianças já cresciam desta forma. E aí ele fala que por isso que muitas profissões, às vezes, as crianças não queriam seguir, porque viam os pais reclamarem, né? Então, ele também... Isso há muitos anos. Pensa que eu passava vídeos do Ludwig, sei lá, 2019, 20, enfim, e ele já falava disso, de ressignificar as profissões, né? Mas é que é muito complicado porque as empresas, elas são voltadas, elas são pessoas, né? Às vezes a gente sai de um emprego, né? Hoje é muito comum os empregos serem tóxicos. Mas não é o emprego e não é a empresa, são as pessoas. É isso. E cada vez mais, como hoje a gente tem muito mais condições de buscar esse desenvolvimento, porque até o nosso podcast é um desenvolvimento. O Douglas, meu esposo, ele busca muito conhecimento na internet para se desenvolver. Então, eu acho que hoje as pessoas conseguem ter um melhor entendimento, mas o problema é que a humanidade hoje está muito mais doente, por causa das tecnologias, enfim. Então, acho que tudo envolve o trabalho hoje, ele ocupa... O que é a nossa... Se nós for contabilizar o tempo que nós vivemos, quanto a gente não está dentro do trabalho. O trabalho ele é a maior parte do nosso tempo. O nosso tempo com a família é muito menor, por exemplo, né? E daí tu tem que buscar que o teu trabalho seja, no mínimo, prazeroso, né? Coisas boas, né? Além da rentabilidade, que ele também seja prazeroso. Por isso que a gente buscou fazer esse café, esse podcast. Para falar. Eu tô tendo prazer agora. Porque assim, o síndico... Hoje a Silvana foi muito engraçada, gente. Antes de nós gravar o podcast, a Silvana fez aquela carinha do gato, aquele do gato de botas. Não sei, alguém me ajuda com aquele filme do Shrek. E daí ela olhou para nós. Porque a nossa profissão é muito solitária. E é verdade. Porque quando a gente está num grupo, por exemplo, a gente pode ver pelos grupos que nós estamos inseridos.
síndicos. Lá os síndicos eles só falam coisas boas, pouquíssimas coisas ruins. E quando é difícil tu compartilhar com outras empresas as partes ruins, até porque tu fica naquela coisa comercial, né, da imagem da tua empresa. E não, o segmento ele tem coisas ruins. E antes, já que eu queria até te comentar, eu entrei no segmento, o Douglas trabalhava numa área totalmente diferente, eu era gestão de RH há muitos anos. E daí a gente foi virar síndicos por acaso, por oportunidade do mercado, né? Tipo, virei síndica orgânica, quando eu vi eu tinha 3 clientes, quando veio a empresa aconteceu. Só que a gente teve que aprender a ter a casca, porque a gente veio do meio corporativo, que é muito diferente do meio condominial, né? Até a maneira de se portar, o síndico se posicionar. Então, no início, tanto que eu tinha posicionamento de gerente de RH e não podia, né? Hoje a gente é mais mediador. Só que essa casca tu demora muito. Então, eu tive um início muito ruim. Pensa que eu conversava com a Silvana e eu só falava coisas ruins do meio. Eu olhava o meio condominial como da coisa, assim, tipo, o pior cenário. E a Silvana, ela foi muito importante, porque num determinado momento ela veio com outro olhar da sindicatura, e o Douglas falou anteontem. Ele ainda falou assim, a Silvana, ela tem trazido para nós o quanto a gente é importante nos condomínios, ressignificar a nossa profissão. Então, trabalhar também com ela nesse pod está nos desenvolvendo como profissional. Porque como a gente teve muitas situações ruins, a gente também, como é que se diz, quando tu rotula, né? Rotulei o meio. Tanto que eu disse para ela, né, quando a gente começou o projeto, que eu tinha vergonha de dizer que eu era síndica. Então, quando as pessoas perguntavam, eu dizia, não, eu tenho uma empresa de síndicos profissionais. Eu não dizia que eu era síndica. Mas porque a gente realmente tem que significar. E vai muito desse envolvimento com as pessoas, né? E a outra coisa que eu acho que é muito forte na nossa cultura no Brasil é que a gente... Porque se tu for... Pega os jovens. Ele sai do Brasil e ele vai fazer mochilão. Vai trabalhar fora. Aí lá ele vai trabalhar numa lancheria, ele vai trabalhar pegando pesado, e ele não sente vergonha disso. E não é vergonha do contar depois, é enquanto está fazendo, não tem a vergonha. É verdade, né? Eles não se importam. Não. E na nossa geração, a gente teria vergonha de dizer que ia limpar uma casa. Tu pega, assim, muitos brasileiros que moram em outros países, que trabalham em outros países, Austrália, tampouco são pessoas que estão fazendo atividades absolutamente operacionais. E lá eles não sentem a vergonha. Mas se fosse aqui, sim. E esse é por isso que eu digo assim, o quanto que é interessante, por que estudar é tão importante? Porque daí a gente não fica na casca. Porque hoje o Brasil tem isso ainda, a questão do status. Sim. A gente de prestar contas, de ficar preocupado com o que os outros vão pensar. E se a gente for pensar, isso é uma mentalidade pequena. Quando a gente está falando isso, é óbvio, somos humanos, nós sentimos tudo isso e a gente não tem como se descolar do meio que a gente vive. Mas tem muito disso. Gurias, isso para mim foi muito difícil, porque dentro da psicologia, marketing é algo feio. Sim. Por quê? Porque, imagina, dentro da psicologia, tu vem uma escola lá do Freud, da psicanálise. Daqui a pouco tu tem algumas escolas que são antigas, que a gente tem lá. Era a área comportamentalista, a área humanista e a área da psicanálise. O que é o divã? O terapeuta está atrás de ti para que tu realmente possa fazer as tuas associações e tu não ter nada que te prenda na tua associação livre de tu poder puxar o teu inconsciente. Então, o que acontece? O psicólogo tem que ser neutro. Vocês podem ver, a maior parte dos psicólogos tem uma fala. Isso mesmo. A minha psicóloga que veio... o que você pensa e tal. E é por isso que eu disse, tá? Imagina, eu no curso, eu sempre fui grande, sempre fui despachada, sempre fui... Né, por isso que, às vezes, eu gostava mais de estar com o pessoal da educação física do que estar com o pessoal mas da psicologia. Porque tu exala energia, né? Então tem muito a ver com a tua personalidade. É isso, é um dinamismo. E aí, quando eu fui olhando, eu disse, meu Deus, tanto que assim, eu cheguei a pensar em psicologia do esporte, tudo também com relações à psicologia dos grupos. O que me abriu a mente foi a psicologia dos grupos e de entender que a gente tem a nossa identidade, mas a gente também adota a identidade do grupo. Os grupos são muito importantes. Então, por exemplo, esse é um conteúdo que é muito rico para vocês entenderem. Porque quando tu entra num condomínio, cada condomínio tem a sua cultura, daí dá um pouco da administração isso, mas tem a psicologia dos grupos. Quem são as pessoas que mandam? Quem são as pessoas... Por exemplo, eu morei durante muito tempo num condomínio que os primeiros moradores, eles se sentem donos. Sim.
E aí já mudou muita gente, já morreu gente, já fez não sei... Mas o grupo que está ali, o núcleo duro, ele continua fazendo com que, quando chega uma pessoa nova, como é que essas pessoas vão se movimentar ali? Porque isso, assim, como eles estavam juntos, compraram as primeiras casas, eles têm uma relação de que eu sou dono. Não, tu é dono da tua casa, não do condomínio. Mas é uma força muito grande e é impressionante como quem chega, de uma certa forma, vai modulando naquela forma de funcionamento dos grupos. Deve ser tem uma história engraçada. Vocês me perguntaram se tem histórias engraçadas. Daí não é como consultora, mas é como tu olhar e dizer o seguinte: eles têm um ritual dentro desse condomínio, que é o ritual de onde é que eles sentam na piscina. Então, tem um lugar que eles sentam na piscina no horário que o sol pela manhã e depois no horário do sol da tarde. E que não é deles, né? Porque se tiver alguém sentado lá... E esse é o fato engraçado. Aí chega um morador novo, que não sabe que tem esse lugar reservado. Tem o nome dele, a cadeira ali. E o morador pega e se coloca no lugar, que é o lugar que eles sempre vão. Bom, as pessoas vão chegando na piscina como quem diz assim... Quem são esses ousados aí que resolveram pegar o nosso lugar? E as pessoas ficam. E tu percebe que... E aí tu vai olhar... E eu, como adoro olhar comportamento humano, tu vai olhando o grupo, e tu vai vendo que tem um incômodo, e quando vê, as pessoas vão, de alguma forma, fazendo de tudo para que essa pessoa sinta assim... Sai daí. Eles vão se esparramando, até que chega uma hora que... a próxima vez a pessoa já não fica naquele lugar, porque é ruim. Sim, cria um ambiente ruim para afastar. E não é consciente, né? Aí que a gente vai olhando. A gente vai dizer normas de grupo. São normas inconscientes que o grupo vai fazendo e vai se organizando. Então, a psicologia dos grupos é um conhecimento muito interessante, que a gente vai vendo o quanto ela modula o comportamento dos indivíduos. E esse foi um conhecimento um pouco que a psicologia foi me dando, e eu fui entendendo, e a gente vai vendo que é super necessário. E aí tu vê como é engraçado, a gente, como síndica, quando a gente assume um condomínio novo, a gente precisa iniciar o condomínio, além de toda a parte da edificação, financeira, gestão, a gente precisa entender como é aquela comunidade. Então, é muito, assim... É muita atenção e para poder entender que tipo de pessoa está morando ali, quem são os líderes, quem são os que vão incomodar, quem são... Então, assim, é bem complexo a nossa função. Acho que essa é uma questão. Por exemplo, dentro desta profissão, que é o síndico profissional, saber de psicologia é muito importante. Não é para ser psicólogo, porque... Exatamente. Vocês mesmos se perguntam, tu faria um trabalho de psicologia com condôminos, com famílias? Não, porque o meu foco é realmente dentro das organizações, é trabalhar a carreira, trabalhar a saúde no ambiente de trabalho. Acho que aí é muito mais realmente assim, daí são as pessoas que têm a psicologia clínica, mas querer ter essa noção dos atravessamentos, então tu vai olhar qual é o bairro, quem são os moradores, quem são as personalidades das pessoas, por exemplo, dependendo do qual é o estado que tu estás. A gente está aqui, a gente está em Santa Catarina, a gente está no Nordeste. É muito cultural também, né? As cidades também são culturais. Sim, isso, são muitos Se tu pegar a região metropolitana e Porto Alegre, é muito diferente. Ô, Jaque, isso que tu falou é muito importante, porque eu bato muito, que eu falo, assim, que o síndico, ele foca muito no cliente, e muitas vezes ele esquece que ele é uma empresa, né? Então, tipo assim, quando a gente pensou em CDMS, né, e a Sil, ela também faz isso, a gente olhou primeiro para a nossa empresa, e muitas vezes na crise ali, na dificuldade, a gente olhava para dentro e não para fora. E quando tu trata a psicologia, tu olha para a empresa. Então, se tu for, por exemplo, fazer um trabalho, tu vai olhar para as empresas dos síndicos, isso? Sim. Para as administradoras. Isso eu acho muito interessante. Hoje é um olhar que não é todo profissional que tem, né? E esse é um outro elemento que é fundamental e que eu entendo que também tem a ver com a cultura do Brasil, porque a gente tem muito o jeito brasileiro que é ir levando e vai aprendendo com as dores. Então, os problemas vão acontecendo e a gente vai aprendendo. Eu tentei desse jeito, não deu. Só que isso é aprender com o ensaio e erro. Então, teve um erro aqui, isso não deu, por que não deu? Daí a gente para, daí a gente tem um dissabor. Aprender com a dor é a pior forma de aprender. Ela ensina. Ela cria uma casca. Ela ensina. A gente acaba sempre, a maioria das vezes, aprendendo com a dor, né? Mas, gurias, assim... Não tem preparação, né? Aprender com a prevenção é muito mais econômico. É muito melhor.
E esse é realmente o elemento. Como é que eu faço? Por exemplo, assim, eu preciso profissionalizar o meu negócio. Sim. E é isso que tu está dizendo. Eu era gestora de RH. Se a gente for pensar, e eu sou administradora e tal, é uma administração, é uma gestão. Tu tem que fazer folha de pagamento do condomínio, do zelador, do jardineiro, do piscineiro. Então, tu tem que fazer uma folha ali, tem que fazer o pagamento, tem que ver um pouco as pessoas. Tu faz toda uma contabilidade. Mas, né, existe um jeito diferente de eu estar dentro de uma empresa. Qual é a lógica que é diferente? É que a empresa ela está ali para funcionar, sei lá, para fazer piso, para fazer banheiro, para fazer montar um restaurante. No condomínio, as pessoas estão ali para morar. Então, eu não tenho a noção de que eu preciso questões profissionais, questões administrativas. Eu vou morar. E a gente vai fazendo gestão. O meu marido trabalha muito na área de segurança do trabalho, muito. O meu marido fica louco quando ele, no nosso condomínio, o síndico tinha, condomínio que a gente morava antes, o síndico tinha contratado um pessoal para fazer limpeza nos telhados, no condomínio de casas. Quando meu marido olha os caras caminhando em cima do telhado, sem EPI, meu marido disse assim, eu vou sair daqui. Eu não vou ficar em casa. Cair, né, porque ele diz, eu estou vendo, eu sou responsável. E aí, daqui a pouco, ele diz assim, se esse cara cai, morre, o condomínio vai pagar uma fortuna. Só que o que acontece quando tu chama uma pessoa para trabalhar na tua casa? Tu não para pensar nisso. O profissional, a gente já vai se ligar nisso, mas assim... Sim, você sim. Porque essa nós somos diferença. Profissionais, mas ainda existe, eu fiquei apavorada com os índices, porque, por exemplo, pegar Porto Alegre, ainda 70% é síndico orgânico. Sim. E o profissional hoje a gente cuida mais, por quê? Porque a gente sabe que senão é o meu CNPJ que vai se incomodar com aquilo. Mas ainda falta o olhar dos síndicos, e eu digo que a gente é uma diferença, é uma minoria entre as empresas de síndicos, que a Silvana já está no patamar de olhar para a nossa empresa, que nem eu já tenho vontade de criar para as pessoas que trabalham, porque hoje, já que no meio, na empresa, por exemplo, eu sou uma empresa, a Silvana é outra empresa, o Café com Síndica agora é uma outra empresa. Mas dentro das nossas empresas, todas aquelas questões de liderança, de gestão de pessoas, a gente tem que fazer dentro da nossa empresa, que é muitos síndicos que não olham para si, para dentro, né? Olha lá para o condomínio. Eu estou preocupada em fazer a gestão daquele condomínio, mas eu também tenho equipe para, que nem a gente agora tem sistema, já faz tempo, mas agora é um sistema melhor que até a Sil, que ajudou. A gente tem processos que a gente já tentou desde o início, não deu certo, voltou. Mas também tem o psicológico da nossa equipe que atende esses condomínios. Esse dia eu estava pensando, aquele dia que o Thiago falou... A Sil é uma mentora. Ela deu várias ideias boas, porque a Silvana tem 25 anos de meio condominial, né? Já foi CEO de empresa, então ela tem uma mentalidade que agrega bastante. Mas o Thiago falou de botar psicólogo para a ponta, né? Eu também já estou pensando para as pessoas dos atendimentos. Porque se tu não tratar o teu interno, tu não vai conseguir atender bem o teu externo. Crescer, né? Também, ter mais clientes. E a gente precisa o tempo todo se ressignificar, se tratar, se motivar para poder continuar com o negócio, porque é muito complexo. Porque nós temos vários papéis. A gente é síndico, a gente é empresário, né? A gente é gestor de pessoas, de liderança. A gente cuida do financeiro, a gente tem que pensar na arquitetura, fora no EPI, família, na segurança. O síndico vários papéis que precisam ser cuidados. Por isso que eu volto a dizer, por isso que eu amo a psicologia. E hoje um dos trabalhos que eu tenho feito muito é exatamente isso que vocês estão dizendo. A clareza dos papéis que a gente exerce. Boa. E hoje, todos nós temos múltiplos papéis. E é por isso que as pessoas estão tão doentes. E por isso que é fácil dizer que é o trabalho que te atrapalha a vida. Sim. Porque eu paro pouco para pensar na vida. São poucas pessoas... Gente, assim, eu estava fazendo no meu podcast, fazendo uma entrevista com uma guria que trabalha na Produtive, a Kátia. E ela... que trabalha com recolocação. E a Produtiva existe há mais de 30 anos também. E ela estava dizendo que apenas 10% das pessoas planejam suas carreiras. A maior parte das pessoas vai para um programa de planejamento porque a empresa demitiu, porque surgiu uma crise, porque ela está numa crise existencial. Daí ela parte daquele ponto ali atrapalhado de novo, aprendendo com a dor.
E somente 10%. E isso fala da cultura brasileira. Então, isso que vocês estão querendo fazer, por isso que nós precisamos começar a trazer uma cultura de prevenção. Nós precisamos realmente trazer uma cultura de poder pensar para frente. E aí, o que acontece? Às vezes, a tua vida... Hoje a gente vê, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. É o 5º país em depressão. O Rio Grande do Sul tem um dos maiores índices de suicídio. Sério? Sério? Eu achei que aqui não era. Nossa, o Rio Grande do Sul, tem algumas cidades do interior que tem assim, uma incidência, por exemplo, Lajeado, tem uma incidência absurda de suicídio. E então, quando tu vai olhar isso, e o que acontece? É porque existe um analfabetismo emocional muito grande, uma ignorância emocional. Sim. E aí se coloca tudo no mesmo bolo. E eu preciso ter essa noção. Quando eu tenho uma empresa pequena, é perfil Bombril. Muitas pessoas que estão nos escutando nesse momento não vão entender. Só faz tudo, a gente entrega a idade, né? Que tinha propaganda. O Bombril é o que faz tudo. Que o Bombril tem mil utilidades. Na época até era para botar para ajudar na TV, né? E então tinha essa propaganda que falava Hoje isso. Ninguém mais usa o Bombril, né? Que loucura. Douglas pede Bombril, às vezes eu fico olhando para ele. Ainda na praia, de vez em quando tem uma coisa, não tem o sinal da TV. Mas é isso, hoje é tudo internet, né? Então, é que as próprias TVs estão tendo que se repensar. Mas e aí é exatamente isso. E isso que eu tenho que pensar. Quando eu uso muito a figura do chapéu. Quando eu estou com o meu chapéu de ser sócia da minha empresa. Então, eu sou sócia, eu quero que a minha empresa tenha lucro, eu quero que a minha empresa cresça, que ela tenha filiais. Essa é a minha estratégia do negócio. Isso é um chapéu. Agora eu vou sair, vou ter que descer, né? E aí tem reunião de sócios, por exemplo, que as pessoas não fazem. Agora são os sócios que vão falar. Bom, agora nós vamos botar um outro chapéu. Por isso que eu gosto do chapéu, porque ajuda a fazer uma caricatura do negócio. Agora nós vamos botar o chapéu de diretores da empresa. O diretor executa. O diretor cobra, o diretor demite, o diretor vai pagar as contas e vai prestar a conta para o sócio, que botou dinheiro no negócio. Então, é como se tu fosse dividir. E é o que vocês estavam falando. Aí, lá pelas tantas, eu vou ser a pessoa que vou estar cuidando das finanças, vou ser a pessoa que vou ter que ir para o mercado fazer coisas para poder, de alguma forma, comercial, para girar, para ter mais clientes comigo. E em algum momento eu vou ter que ir lá na Assembleia de Condomínio fazer a gestão lá do Quantos chapéus a gente coloca, amiga? Nossa, muitos. É isso. E deixa eu te perguntar, por que o condomínio ainda é tão pouco valorizado no Brasil, sendo que ele é essencial? Porque essas mini sociedades, todo mundo mora. Hoje em dia, praticamente ninguém mora em casa. E por que é tão pouco valorizado? E aí, aproveitando depois que tu responder... Diante disso que a gente está falando, que a gente tem tantos papéis, né, na nossa profissão, principalmente a questão do síndico profissional, que a gente não faz um papel só, por exemplo, eu não sou contadora, eu faço só contabilidade. A gente é tudo, a gente é contadora, a gente é financeira, a gente é gestão de pessoas, a gente é gestão, é mediador de conflitos, enfim, a gente tem inúmeros papéis. Por que também a nossa profissão é tão desvalorizada e por que a gente não consegue... fazer com que as mentalidades mudem e que o mercado, enfim, que o mercado mude e valorize ainda mais essa profissão. Eu sei que é uma construção, que não vai ser da noite para o dia, mas eu penso que a gente precisa unir forças para que isso aconteça. E eu acho que por isso até o POD ele é muito disso, assim, para a gente começar a falar e externar, para que as pessoas comecem a entender o que a gente passa, né, a nossa dor. Que nem eu falei, eu realmente, assim, a nossa profissão ela é extremamente solitária. Um líder, não é só um líder de empresa é solitário, mas nós somos muito solitários, extremamente comprometidos, porque o nosso CPF, não é só o nosso CNPJ, o nosso CPF responde... por tudo, criminalmente, civilmente e agora, quiçá, tributariamente, com a nova reforma tributária. Então, assim, é tanta carga e a gente não é valorizado. Então, o que tu pode fazer, nos falar para contribuir, para nos ajudar aí com isso? Guria, primeiro que é o que vocês estão fazendo. Daí já fica aqui de novo, pedir para quem está assistindo, que compartilhe, que curta, que faça, para que o algoritmo, para que se possa... essa cultura e essa conversa que vocês estão chegando cheguem no maior número de pessoas. E o que eu tenho dito hoje é que todas as empresas terão que ser educadoras.
Esse é o grande movimento que vai ter. E a gente vai ver isso. As empresas, daí, por exemplo, tu vai visitar a Tramontina. Eu sempre dou a Tramontina como exemplo, porque eu admiro demais eles. Eu visitei a fábrica lá. O chão de fábrica assim. É maravilhoso, mas tem que visitar o centro Ivo Tramontina. Que eles têm um centro, né, que é um centro que é um lugar de treinamento, que é um lugar que tem serviços para os funcionários e para a comunidade. E aí, então, o que eles fazem ali nesse centro, no Ivo Tramontina? Eles têm escola de robótica, eles recebem estudantes do ensino médio. Porque o que acontece? O que ele está fazendo já? Ele está trabalhando com aquela garotada que está no ensino médio, o que é uma indústria, o quanto é legal trabalhar lá dentro. Ele está apresentando a Tramontina não só pelos seus produtos, ele está mostrando a Tramontina como a que faz os produtos, como uma empresa gaúcha que hoje está no mundo inteiro, que não vende feijão com arroz e que está no mundo inteiro. Então, eles vão mostrando as profissões que tem ali. Então, eles têm lá uma escola de robótica, aí eles mostram que eles têm escola de inglês. Com isso, o que eles estão fazendo? Que essa nova geração queira ir trabalhar lá. Então, isso é trabalhar com prevenção. Isso é trabalhar realmente plantando o futuro. Hoje, qual é a aproximação que a gente tem do mercado imobiliário com as universidades, com as instituições de ensino? Sim, não tem. Não tem hoje, mesmo. o quanto que as instituições de ensino, isso aí eu já fica hashtag, fica a dica aí para vocês, né? O quanto que as instituições de ensino, pessoas que estão à frente, administradores, professores, conhecem o segmento imobiliário. Eu conheci, e sendo muito franca, porque a vida me abriu essas possibilidades. Porque como eu comecei minha carreira trabalhando... Então, assim, quando eu comecei empreendendo. Então, eu não comecei dentro do guarda-chuva de uma grande empresa. Então, eu comecei com as pequenas e médias, que era quem me contratava, não exigia uma super experiência. Então, eu comecei com as pequenas e médias. Eu comecei com uma empresa de estacionamentos. Estacionamentos atende quem? Atende edifícios comerciais, atende... E aí, nisso, eu tive o prazer de conhecer Mário Espíndola. Mário Espíndola foi uma das primeiras imobiliárias que trabalhava com... O Mário é uma pessoa extremamente organizada. Eu me lembro que ele tinha uma pastinha para o pessoal que ia visitar, mostrar os empreendimentos para alugar. Parecia aquela pastinha do 007, assim. Porque ele dizia assim, quando uma pessoa vai olhar um imóvel para alugar, essa pessoa tem que chegar antes... Tem que ter uma vassoura, por isso que eu digo assim, de uma vassoura toda dobrável. Era a pasta do 007. Tu tem que levar uma lâmpada do negócio, porque se a pessoa entra num lugar que está sujo, que é escuro... Ele tinha todo Então, foi uma sorte que ele já me apresentou lá esse segmento. E ele gostava muito de mim, porque eu sempre fui muito ativa, muito... E aí eu fiz muita seleção de pessoas que eram as pessoas que trabalhavam no segmento dele, fiz treinamento. Então, comecei a desenvolver. Aí, depois disso, eu fui indo, daí fui entrando em algumas empresas, né? Então, trabalhando com algumas imobiliárias também, porque o meu olhar era para as pequenas e médias. Só que daí, ao mesmo tempo, como eu sei que o mercado é assim, eu comecei a me dar conta, porque, querendo ou não, as pequenas e médias também, às vezes, não valorizam o serviço profissional. Sim. Porque eles querem pagar pouco. E aí, isso me dava um problema para a minha carreira. Porque, quando eu ia oferecer um treinamento, as pessoas achavam, que é um custo, não um custo, não tenho dinheiro para isso. Gente, aí que quem está acompanhando é um mantra que eu tenho. A empresa ela pode ser pequena como razão social. O CNPJ dela, a tributação, coloca ela numa classificação jurídica, financeira, de que ela é uma empresa de pequeno porte. Mas a gestão sempre tem que ser grande. Sim. A gestão tem que ser grande. Tem que ser profissionalizada. E essa é a mudança de cultura que a gente precisa fazer. Então, com isso, eu fui indo. Por isso, hoje, eu entendo as dores, eu entendo o quantas pessoas são... As imobiliárias, o número de pessoas que elas empregam. O número de pessoas que, daqui a pouco, não têm uma experiência profissional, não têm o currículo, e daqui a pouco ela tem uma oportunidade de estar num lugar que ela vai estar sentada ali e que cada assembleia de condomínio que ela for, ela ganha um comissionamento. E as pessoas não sabem disso. E aí a pessoa entra ali como, foi o lugar que abriu as portas para o emprego. E aí eu acho que é uma grande oportunidade de formação.
E que isso nós estamos engateando, porque também são poucas imobiliárias que trabalham na formação das pessoas. E que daqui a pouco começam a botar a cara e poder mostrar. A gente é uma empresa. Sim. Nós somos uma empresa tão empresa quanto... Qual a diferença de tu ser uma pessoa que está ali e de tu trabalhar, por exemplo... O meu filho é do mercado financeiro. Aí a garotada toda vai para o mercado financeiro e não tem vergonha. E o início do mercado financeiro, eles trabalham como call center. Ah, não sabia. Sim, eles trabalham prospectando, Clientes. né, leads e tal, para poder ver se dá um pouco para te acessar na tua Mas conta. as pessoas hoje não pensam, vou estudar e vou ir para uma imobiliária para crescer numa imobiliária. É isso. Mas, porque, É a falta de informação. Vou estudar e né? virar síndico. Mas por isso que eu estou dizendo, o que vocês estão fazendo é maravilhoso, porque daí nós temos uma oportunidade. Hoje o país não é um país jovem mais. O Brasil não é um país jovem. Nós temos uma série de pessoas, de mulheres, ou homens, as pessoas com uma faixa etária de 50 anos. As pessoas não vão se aposentar. Hoje a aposentadoria, as regras estão mudando tudo. Quanta oportunidade que nós temos de pessoas poderem estar se colocando, olhar para vocês são fonte de inspiração. Então é muito legal o que vocês estão fazendo. Vocês estão ousando, com isso vocês estão sendo fruto de crítica, Sim. corneta, vocês estão investindo dinheiro aqui, porque tem todo um, Sim, um pacote, né, que é o estar bonita, roupa, além de toda a produção que está aqui. Tempo, né, que daí vocês estão tirando dentro daqueles vários papéis o papel agora de ser host de podcast. E então, mas é maravilhoso isso, porque daí com isso a gente começa a mostrar para as pessoas o evento lá do Porter Summit, né? Movimenta 3 mil pessoas. Olha o que é. Um eventão. É gigante. É gigante. E que as pessoas não sabem que existe. Uma empresa de acessibilidade, de portaria, né? Porque o mundo vem mudando. Então, quanta coisa tem nesse mundo. Então, como é que a gente vai fazer? Por que eu decidi ser comunicadora, gurias? Porque eu comecei a me dar conta que, como dizia o Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Sim, é verdade. Então, a gente precisa se comunicar. Então, a gente precisa ir mostrando para as pessoas. Hoje, o meu papel... Por que eu continuo dentro da universidade? Porque eu estou lá trabalhando esses jovens. Eu dou aula na psicologia. A pessoa entra na psicologia, aí eu pergunto, quem aqui quer trabalhar na área clínica? Vários. Aí só pensam na mente humana, na psique, não sei o quê. Eu digo, muito prazer, vocês são empresários. É, exato. E aí fica todo mundo assim. Porque é uma empresa também. Você tem que aprender a fazer trás. conta. Vocês vão ter, porque como é que vai funcionar? Né? De onde é que vai chegar Aprender o a paciente? ser vendedor. É isso. É um negócio, né? É um negócio. E hoje em dia é bem rentável. Inclusive, antigamente as pessoas tinham muito preconceito com psicólogo clínico, né? Eu, até muito pouco tempo, eu tinha preconceito de tomar remédio. Até não ter opção e ter que tomar. Mas hoje eu já vejo que as pessoas estão muito mais abertas a se tratar com o psicólogo. E eu queria já que te perguntar uma coisa. Assim, eu sinto dificuldade. A minha empresa ela já foi em 2000 até 2024 ali, até esse ano a gente já teve 9 na equipe. Então pensa que começa a ter pessoas diferentes. E pensa diferentes e não cumpre os processos, aqueles... Até fofoca já começa a ter. Sim. Isso que é muito louco. Mas eu vejo uma dificuldade de mão de obra, principalmente no nosso segmento. Porque, às vezes, as pessoas vêm do meio corporativo. Eu sempre tive essa ideia de trazer pessoas de fora do meio condominial para trabalhar no meio condominial, para que a gente possa treinar essa pessoa para não vir com vícios, enfim. Mas existe um impacto muito grande onde essas pessoas às vezes não conseguem lidar com o que é o meio condominial e acabam desistindo, assim. Mas eu também vejo que, assim como nós empresários temos dificuldade da mão de obra, aquela capacitada, aquela que realmente está ali porque quer agregar, mas todas as empresas de alguma forma estão com a dificuldade. O que tu acha que vem acontecendo, né, para isso estar... Gente, um dado assim, ó, e não tem viés político que eu vou dizer. Sim. Mas é um dado de realidade. 50% dos brasileiros vivem de Bolsa Família. Sim. E isso é algo que aí o meu posicionamento... É impactante isso, né? Eu não acho que isso ajuda. Sim. Porque isso acomoda a pessoa. E aí quando tu vê, ok, ela não está morrendo de fome, mas ela não está prosperando. Sim. Aí como é que ela vai educar a criança? Como é que ela vai dar saúde para a criança? Mas aí o governo teria que dar isso, teria que dar aquilo, mas teria que. Hoje não dá.
Então, de alguma forma, a gente, em alguns momentos, como país, eu entendo que nós não estamos impulsionando as pessoas e tratando as pessoas como adultos. Sim. Então, esse é um ponto. E aí a gente tem realmente um contexto muito desafiador. Porque por que eu vou querer trabalhar, botar EPI, equipamento de segurança, por que eu vou trabalhar o mês inteiro para ganhar esse salário justo? Né? Lá pelas tantas, eu ficando em casa aqui, aí daqui a pouco eu faço um bico ali, daqui a pouco eu ganho a mesma coisa. Corta uma grama. Daqui a pouco eu corto, daí eu fico aqui, daí eu fico vendo TV, aí eu fico com o meu celular ali, porque hoje eu pergunto às pessoas, quem aqui tem celular? Todo mundo. Geralmente dá 98% das pessoas têm celular. Ainda tem gente que não tem. Esses dias eu fui num lugar, tinha uma guria que não tem. Nossa, nós temos um ET aqui dentro de nós. Então, esse é um dado. O outro dado é que acontece? Aí vamos lá, vou te cutucar. Tu vai ter que profissionalizar a tua empresa. Sim. E profissionalizar é gastar tempo com seleção. Seleção é saúde mental. Sim. Então, é conversar antes. Seleção ela vai ser uma prevenção. Define qual é o perfil de pessoas que eu quero aqui no meu negócio. E aí, esse é um outro ponto que a gente também tem que começar a conversar sério com as pessoas. Mas é que eu não gosto de trabalhar usando roupa. Eu quero trabalhar de bermuda. Eu tenho um cliente meu, ele é da área de tecnologia. E ele diz, porque empresa de tecnologia é tudo mais assim. Ele disse, eu não quero um parque de diversões aqui na minha empresa. Olha. Eu não quero gente de desafio bermuda e de pra chinelo. ele, Para né? ele. Porque já Aí, é um segmento aí o meio pessoal do RH nichado. vai lá e diz, nós não vamos conseguir ninguém. Ele disse, vai ser mais difícil. Mas tem que ter outras pessoas que também têm, assim como eu, que gostam de se arrumar. Que gostam de um pouco estar diferente. Eu não vou fazer um parque de diversões aqui. A gente vai tem lá um lugar na mesa de sinuca, a gente tem coisas que vão fazer, porque eu não vou ser mais realista que o rei. Mas a importância de identificar qual é a identidade da tua... O teu jeito de funcionar a tua empresa é diferente. Da Sil. Então, e é isso que a gente precisa compreender. Então, eu preciso fechar o perfil. Aí, depois disso, a gente precisa treinar e educar as pessoas. E a gente tem que botar tempo nisso. Por mais que a vida tenha correria, esse é um tempo muito precioso. E a gente vai ter que educar as pessoas. Porque, às vezes, as pessoas estão em casa com o tempo inteiro alguém nos ouvidos delas dizendo, bobagem, não vai atrás, querem te explorar. E o tempo inteiro isso. Então, a gente precisa realmente ir formando as pessoas, mostrando o que ela pode fazer, desafiando. Tem uma gestora, gurias, eu não quero falar muito aqui, né? Pode. Mas tem uma gestora, para mim, foi uma das melhores gestoras que eu já acompanhei. E ela não tinha um negócio grande, com 200 cargos e tal. E ela trabalha no mercado de luxo. E ela pegava muitas pessoas da área de venda, pessoas que vêm da ferragem. E ela trabalhava atendendo arquitetos e mercados de luxo. E aí, o que ela disse assim? Essas pessoas não... Eu não vou pegar gente que foi a Milão. Então, eu vou ter que pegar pessoas que são pessoas... E aí ela começou... Daí ela fazia terças e quintas, ela fazia um café às 7h30. Com isso, ela fazia um banco de horas, para depois as pessoas jogavam ali. Mas as pessoas chegavam terças-feiras, as pessoas iam estudar sobre o mundo. Então, a Sil vai aprender sobre Milão e vai apresentar para a gente sobre Milão. Legal. Então, as pessoas viajavam sem viajar. E nas quintas-feiras, ela fazia, na época, uma aula de o que está acontecendo no mundo. A guerra, não sei o que e tal. Porque é o que ela disse, esse meu vendedor, ele precisa saber conversar e não se sentir pequeno diante desse cliente, que é um cliente chique. Ele não pode ficar assim... ele sabe que a realidade é outra, mas ele vai, de alguma forma, saber conversar e dialogar com essa pessoa. E aí ela fez. E ela fez um negócio mais interessante. Ela pegou a equipe e disse assim, quais são os sonhos de vocês? Então, ela sabia a realidade e os sonhos que aquelas pessoas queriam. E, às vezes, as pessoas, quando perguntam qual é o sonho que tu quer... Nem sabem. Não sabem. Então, ela foi pensando e construindo isso com eles. Aí, um queria arrumar os dentes da frente. Aí tu vê que tudo vem da criação, né? De como tu está sendo criado, para ser próspero, né? Para o que tu quer.
E aí se contenta com pouco. E aí tu vê aquela, eu quero só uma casinha. E aí as pessoas não são ensinadas a querer mais, a sonhar mais. E todo mundo tem o direito de sonhar mais e de querer mais. Mas aí as empresas, que ela falou, dessa tendência de ser educadores. Porque por mais da criação não ser, a empresa está de alguma forma tentando desenvolver isso. Mas as empresas não estão preparadas para isso. Não. Porque elas têm, enfim... porque o tempo hoje é dinheiro, né? Então elas não têm esse preparo e é muito complicado ensinar às vezes quem não quer ser ensinado. Agora esse é um ponto seu. Desculpa te interromper, mas que eu acho que aqui é a fundadora da Nubank, que é a Cris Junqueira, ela tem uma frase que eu acho sensacional. Tem um podcast dela que é ela conversando com o Caio Carneiro e ela fala, e aí o Caio Carneiro pega, em seguida ele repete isso, e a fala dela é muito contundente. Se tem uma coisa que é difícil ensinar para as pessoas é que elas queiram. E foi legal que quando eu fiz um podcast com uma pessoa que é da geração Z, que é um amigo do meu filho, ele disse, Jaque, mas também, às vezes, tem pessoas que elas são tão anestesiadas em casa que elas não sabem que elas querem. Então, beleza, eu comecei a pensar, mas realmente é difícil a gente fazer com que as pessoas queiram. É bem complicadinho. Até pra gente, assim, né? Porque, por exemplo, é complicado. Por exemplo, eu queria muito esse projeto. Daí tu vai pensando, tu pensa. Aí tu começa a pensar, porque vão te criticar, que vai ter hater, que vai ter isso. Porque aí vão falar assim, essa síndica tem tempo disso, não trabalha no nosso condomínio. E aí tu começa a pensar em tudo isso. Aí tu tem que te estruturar mentalmente para entender, não, eu tenho um propósito maior, porque eu tenho esse propósito, que é fazer com que as pessoas entendam o quanto a nossa profissão precisa ser valorizada, o quanto a gente é seres humanos também por trás daquilo, né? Porque as pessoas não entendem que a gente é ser humano. Eles acham que o síndico ele tem que estar 24 horas ali disponível. Ontem mesmo eu estava numa reunião e o meu telefone começou a tocar, e aí eu não atendi, e aí eu já sabia quem eram as pessoas, e aí eu mandei uma mensagem, olha, eu estou numa reunião, eu não consigo, estou mandando ronda aí, que estavam duas moradoras brigando, e já estava às vias de chamar a polícia, e aí porque tu tem que vir aqui. Não, eu não tenho que ir lá. Até por uma questão de segurança, né? Eu não tenho que ir lá, isso é uma briga pessoal, e vocês estão brigando, não sou eu, chamem a polícia, se for o caso, né? Então, e eles acham, não, tu tem que vir aqui agora. E aí tu tem que muito te posicionar e dizer, não, eu não vou. Primeiro, porque eu estou numa reunião. Segundo, porque vocês estão brigando, é pessoal, e eu cuido do condomínio, eu cuido de um CNPJ, das áreas comuns. Cuido de pessoas, cuido. Eu faço mediação de conflitos, sim, mas não esse tipo, né? Então, a gente vê que também as pessoas não sabem viver em condomínio, não aprendem a ir morar no condomínio. E acham que tudo pode. E nós estamos vivendo um momento que culturalmente, que é o que nós estávamos falando antes, onde as pessoas estão adoecidas, onde prepondera realmente, porque dentro do Brasil nós temos essa falta de educação. Sim. E no final do ano, meus filhos me convenceram para eu ir para o litoral, que eu adoro o final do ano ficar na minha casa, na virada do ano, 31 para 1. Adoro ficar na minha casinha, livre, porque eu acho que realmente assim, tem uma coisa que parece que as pessoas enlouquecem. Quase todos os livre da freeway? Porque... Livre da freeway. Não, é tudo. Tu vai no armazém, tu vai no negócio comprar, tá todo mundo enlouquecido, porque é champanhe, porque não sei. A forma que as pessoas estão tão assim, ansiosas. É isso. Assim, não, o mundo vai acabar. Tem uma ansiedade assim. E como eu já tenho o meu ano todo é agitado, então nessa data eu sei que está tudo muito assim, então se eu puder me recolher, que bom. Eu adoro. Como meus filhos já são grandes, criados e tal, então faz algum tempo que eu fico em Porto Alegre, fico bem quietinho. Mas aí eles me convenceram, não, mãe, vamos para a praia, vamos para o litoral e tal. E aí eu estava na praia, eu estava em Atlântida, uma quadra da beira da praia, um barulho, para dormir, um inferno. Mas o que mais me assustou é quando tu olha para a beira da praia e tu olha o lixo. O lixo. Sim. Sabe? E é muito interessante que tampouco é a mesma pessoa que em alguns momentos está falando sobre ecologia, ambiente, não sei o quê. Aí se incomoda com o canudinho que está colocado ali.
Só que daí eu aprendi todas as marcas de energético, eu não tomo energético, e sou bem contra energético, né? Pelo que hoje, pelas questões do uso, de novo, o problema não é o energético. Mas eu fico maluca das pessoas hoje, 8 horas da manhã, tá tomando energético e achar que é isso que tu precisa para ter gás. Não, tu tem que ter gás de outras formas. Mas, enfim, eu aprendi todas as marcas de energético, tudo no chão. E aí tu vai olhando assim, essas são as pessoas que estão nas empresas, que estão e que em algum momento estão dizendo que o burnout é a doença psicológica no ambiente de trabalho. Quando tu está com uma vida desorganizada, onde a gente não sabe viver em sociedade. Eu penso, né, que nós vamos ter um exercício muito grande, por isso vocês estão fazendo isso, por isso eu vim aqui também fazer o trabalho com vocês, por isso que eu não gostei, eu era contra a palestra, né, gurias? Por que, Jackie? Eu era contra a palestra, porque eu sou psicóloga raiz, que trabalhou com o desenvolvimento das pessoas, com tudo. E eu achava que palestra era uma coisa meio caça-níquel, assim, um produto. E só uma coisa assim, que daí tu vai lá e fala e fica muito show. E eu dizia, não, eu gosto de construir com as pessoas, eu gosto de trabalhar, desenvolvimento. Eu não acredito em mágica, eu acredito em sequência e frequência. Porque aí, às vezes, tu vê, as empresas pagam uma banana, não, pagam várias bananas para trazer uma pessoa que é famosa e tal. Daí tu diz, mas aquilo uma hora e daqui a pouco ela não paga um programa de treinamento que é sequência e frequência. Sim. Então, essas coisas todas me incomodavam. Mas eu comecei a entender que a palestra também é uma oportunidade. Que daqui a pouco tu tem 100 pessoas reunidas ali, tu tem 200 pessoas, tu tem, como a gente no evento que a gente estava juntas lá, 3.000 pessoas. Então, é uma forma da gente lançando sementinhas. Sim, é verdade. E por que do podcast? Por que eu vim para as redes? Porque eu comecei a entender que a gente precisa... Se eu estou incomodada com o que está no meu entorno, e a gente está vendo o leite derramar, a gente precisa fazer o que nós vamos fazer com isso. É como se cada um tivesse... Se todo mundo fosse fazer a sua parte, tu está fazendo, a gente a nossa. Se todo mundo tivesse a consciência e ir para poder ensinar as pessoas a quererem as coisas, que as coisas melhorem, daí com certeza acho que a gente vai evoluir até quanto país mesmo, Sim. né? Porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Ô, Jaque, tu sabe que, não sei se tu sabe, mas acredito que sim, que o Brasil ele é o 4º maior em utilização do WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp é uma ferramenta complicada. Eu odeio o WhatsApp. Acho que se eu tivesse uma máquina do tempo, eu ia voltar lá. Ia matar quem teve a ideia do WhatsApp. Porque eu acho que no Brasil as pessoas não sabem usar. Imagina nos Estados Unidos, as pessoas não usam o WhatsApp. É o Messenger e é uma mensagem só e deu. E o que tu acha, assim, qual é a visão que tu tem dessa ferramenta, das pessoas utilizando essas ferramentas? É que nós estamos buscando, hoje, qual foi a última vez que tu ligou para alguém, fora da tua família, para dar parabéns? Não, E... É só pelo WhatsApp. Não, tu vai no Instagram, coloca uma foto e dá parabéns, tu nem se reúne. Não se reúne. Mas tem hoje um grupo que, se alguém do grupo estiver ouvindo aqui, sabe que eu fico louca, que é um grupo, que é uma empresa que eu trabalhei muito com eles, estabeleci uma relação super bacana. Então eu participo ainda do grupo junto com eles. Tem várias pessoas que já saíram da empresa, mas a gente manteve aquele grupo. E aí, o primeiro dá parabéns no grupo. Hoje estamos, a Jaque está de aniversário e tal. Daí o primeiro que faz a mensagem, depois eles só repetem a mensagem. Copia e cola, copia e cola. Eu olho aquilo, eu me recuso. Aí eu entro ali e quebro e faço uma mensagem original. Aí os próximos que vêm começam a mandar as 2 mensagens. E aí, claro, isso virou uma lenda, virou uma graça e tal. Mas assim, é uma graça e não é. É verdade. Aí, esses dias eu estava em casa, agora sou só eu e meu marido, que meus filhos, os 2 já voaram as trans, têm as suas casas. E aí o Alexandre já me mandou um WhatsApp em casa, mandou uma mensagem. Eu disse para ele assim, Alexandre, eu me recuso, eu não respondo o WhatsApp dentro de casa. Sim. Grita, vamos pro velho sistema do grito. Michel, já quer. Né? E porque assim, e aí o que acontece? Se tu deixa, sim, isso vai ficar. E aí lá pelas tantas, porque hoje eu tenho um escritório em casa, então os 4 filhos viraram escritórios. Então, se eu deixar, a minha casa vira um coworking. Sim. Então, algumas regras. Por exemplo, na hora do almoço, eu brinco, quem é que está aqui na mesa? É o marido e a mulher ou são os sócios, os vizinhos de coworking? Sim. Então, e aí agora, por exemplo, eu tenho regra. Na minha casa, na hora de refeições, não existe celular em cima da mesa. Legal. Porque eu funciono melhor pelo celular do que por e-mail. Sim, sim. Eu acho mais ágil,
né, para botar as coisas, fazer, não sei. Mas é muito um jeito de funcionar. Mas a gente precisa cuidar, porque senão tu faz isso. Quando tu vê, tu manda mensagem, daí tu tem o grupo da família. Aí quando tu vê, tu tá 15 dias que tu não fala com a tua mãe. É verdade. Então, esse é o problema, é quando... Eu fiz um podcast muito bacana mesmo, que foi com a psicóloga Ilana Andretta, que ela é uma psicóloga clínica, trabalha muito com adultos e adolescentes. E ela traz que o grande impacto da gente fazer esse uso indevido da tecnologia tem a ver com o que a gente poder estar empobrecendo. A gente vai emburrecendo. Então, hoje, quando tu vê jovens que não têm condição de tomar decisão, quando tu vê hoje, né, assim, realmente assim, algumas crises, porque de alguma forma a gente vai se acomodando. Então, o problema da ferramenta é o mau uso. Sim, eu noto pelas pessoas que trabalham. A Fernanda, por exemplo, do nosso administrativo, ela começou muito novinha com a gente ali, né? E a linguagem, antes dela tinha a Amanda, que era pior. A linguagem, aquele de reduzir as palavras de ponto, enfim. E aí, hoje, nossa, elas escrevem super bem. E muitas vezes, claro, o ChatGPT dá uma ajudada, mas 80% da escrita, tanto do Otávio da Fernanda, é uma escrita deles, não é das ferramentas de inteligência. Mas era muito engraçado ver, porque eles passavam o tempo todo falando em WhatsApp e ferramentas da internet, e até isso prejudicava a linguagem deles verbal, ou até escrever. Hoje eu sinto que eu tenho dificuldade até Mas eu faço isso. E quando eu faço treinamentos, eu peço para as pessoas... Sempre peço para quem está organizando o treinamento que disponibilize canetas e folhas. Legal. E eu trago muito isso das pessoas usarem, tanto que eu vim aqui, ó. Porque a gente não está. Mas esse é hoje para mim ele é muito importante. E hoje está começando a ter pesquisas que mostram que o escrever é a tua musculação cerebral. Ah, é? Sim. E aí uma pessoa um dia disse, mas qual a diferença de eu fazer assim com os meus dedinhos? Sim. E eu pegar a caneta, porque eu dou uma chamada, quando as pessoas vêm para um treinamento, vêm para uma reunião, eu brinco, como é que vocês estão vindo para uma guerra sem as armas? Sim. Mas é que eu anoto tudo no celular. Eu disse, quantas coisas no celular que tu foi de curso, treinamento, que tu tirou foto, e qual foi a última vez que tu olhou? Então, são cuidados que a gente tem que ver da forma de aprendizagem e da forma... Algumas coisas poder realmente ser um pouquinho chata e a gente poder ter esse cuidado, porque isso vem empobrecendo. E aí eu disse para ela assim, eu entendo que tu está me perguntando, mas eu disse para ela era uma pessoa já... não com a minha idade, mas mais madura, eu disse para ela, tu deve, pela tua geração, talvez tu tenha feito o curso de datilografia. Sim, eu não fiz, mas... Mas o que é... E na datilografia, tu fazia um treino que tu sabia, tu digita sem olhar, porque tu sabe onde está o A, o B, tu memoriza o teclado e tu passa a fazer quase como tu dirige, um ato que é um ato automático. Então, escrever, tu não vai conseguir fazer isso. Não é tão automático. Tanto que tu está falando que eu, quando eu vou escrever, eu já tenho dificuldade de escrever. Não é de fazer um texto, não de escrever a própria letra, sabe? Eu tenho essa dificuldade, porque a gente não escreve mais. A gente não escreve mais. E aí o WhatsApp, para nós, para os síndicos, o WhatsApp é uma coisa que realmente é muito problemática. Porque mesmo que a gente coloque uma mensagem automática, que naquele momento a gente não está disponível, as pessoas elas leem a mensagem e seguem respondendo. Então, eu vejo que isso também é muito falta de educação, de respeito com o próximo, de empatia. E isso muito vem da criação. E o que a gente está vendo, isso é o nosso reflexo da nossa sociedade, infelizmente. É isso que a gente está vivendo e por isso a gente precisa falar muito sobre isso para que as pessoas melhorem cada vez mais e respeitem mesmo o próximo, tenham empatia, porque não existe muito isso. É tanta individualidade, não sou eu, é só eu quero, eu sou melhor que o outro. E no nosso ramo a gente tem bastante competitividade, sabe? E às vezes não é nem saudável, sabe? E o nosso universo é tão grande de condomínio, ele é milionário, que sabe, bilionário, né? A gente tem tanto condomínio, a gente tem para todo mundo, e mesmo assim existe isso, é que nem tu disse. Quantas psicólogas tem, né? Mas quantas querem ir lá para a internet dar cara a tapa e falar e ajudar e ensinar?
E o que falta realmente, que eu vejo, é que as pessoas não têm mais propósito de nada. Elas não têm, elas estão no automático. Elas vivem no automático o tempo todo. Elas entram para suas casas e ali ficam e aí só querem reclamar e nem vivem bem, fácil, e nem vivem bem dentro da sua própria casa. Sim. Então, essa questão do horário aí que tu falou me pegou até, porque ontem meu marido disse, dá para largar o celular agora? A gente briga com ela, Jaque. Mas não é porque ela é tecnológica. É porque eu sou muito comprometida. Muito comprometida. Sim, só que eu expliquei para ela e as filhas, e a gente fica incomodando. A DMS, desde o início, teve horário, né? Porque tu não vai perder o cliente por causa disso. Mas é necessário que ela entenda que o comprometimento dela com o trabalho dela também tem horário, né? E eu penso, gurias, que isso também valoriza vocês. Sim, porque você não acha que o síndico está sempre disponível. E aí não valoriza a atividade, a profissão. Então, acho que esse é um ponto. Desde o início, uma dica aqui para vocês. Façam contratos, porque vocês devem fazer contrato administrativo, jurídico. Façam um contrato psicológico também. Boa. Que boa ideia. Olha aí, gente. Mas porque tem as leis agora também, né? Como é que seria isso? O que é o contrato? Essa é uma dica... Gente, escutem, porque essa dica aqui é de ouro. E é mais um presente que vem da psicologia. O que é o contrato psicológico? É a gente combinar não só aquilo que é administrativo. Então, o que tu vai dizer para as pessoas? Eu não estarei disponível 24 horas. Então, quais são os recursos? Como é que eu trabalho? Como é que eu funciono? Por exemplo, quando eu vou começar um trabalho de consultoria dentro de uma empresa, eu sempre digo, eu não sou garota de recado. Então, quando eu vou trabalhar, eu coloco o seguinte, eu vou trabalhar aqui, a minha recomendação é que a gente trabalhe com os níveis distintos. Então, os donos da empresa, vocês são os patrocinadores, vocês têm que dizer como as coisas funcionam. Não vou ser eu que vou chegar na empresa e vocês dizendo como é que as coisas funcionam. Então, vamos clarear os papéis. E aí eu vou colocando. Claro que na hora as pessoas dizem sim, e aí depois as pessoas não estão acostumadas. Mas daí o que eu vou? Relembrando o que é... As regras. E essas regras de convivência, essas regras de comportamento. E o que ajuda a gente não esquecer as regras? Ter rituais. E é por isso que a gente vê, por exemplo, por que as pessoas em Gramado, as pessoas param na faixa de segurança? Sim. E são as mesmas pessoas daqui. Porque Gramado, de alguma forma, já fez essa cultura. E aí o próprio grupo vai fazendo, e daí quando tu vai olhando, daqui a pouco está todo mundo parando, eu paro também. Sim. E isso, daí a gente vai olhando, e tem os vários rituais. Tu chega em Gramado, é tudo limpo, é tudo... Então, tu não vê muita sujeira na rua, porque a ambiência e a cultura, ela foi se estabelecendo. Então, isso são coisas que a gente precisa começar também... É o exemplo, né? Isso é o psicoeducar, é exatamente isso. E a gente vai psicoeducando. Por isso que é legal ter rituais, é legal ter símbolo, porque isso vai ajudando as pessoas a memorizar o que elas precisam fazer. Mas eu acho que essa tua dica foi ótima. Deixar claro que tu tem atendimento 24 horas para aquelas emergências específicas, mas que o teu horário é tal e já fazer um acordo antes, né? E colocar no papel, porque mesmo que a gente fale, às vezes a gente faz muito pitch em assembleia, né? Para se apresentar, e aí tu é escolhido, tu não tem esse tempo todo, tu até fala, mas aí palavras são esquecidas, né? E aí colocar no papel. A gente está indo para o final já aqui, com muito dó no coração, mas eu queria que tu falasse o quadrinho rápido. Gente, é uma pena, porque a gente podia ficar muito mais tempo aqui com a Jaque. E a Jaque vai voltar. Mas em outro momento eu venho. A Jaque vai voltar. A gente tem um quadro rápido aqui. Condomínio para você é? Condomínio para mim é, puxa vida, uma necessidade. Legal. Liderança é? Liderança é urgente, liderança é exemplo, liderança é inspiração. Conflito se resolve com? Diálogo. Muito, isso aí. Me arrepiei. E só assim, gurias, eu sei que é mas assim... Mas pode falar mais. Essa outra coisa, às vezes a gente tem muito, porque isso é outra coisa nossa, assim, de cultura brasileira. A gente tem muito esse desejo de ser sempre queridinho, a queridice. E conflitos são conversas difíceis. Então, já fica uma dica aí, por exemplo, assim, tem livro, tem quem não gosta de ler, tem podcast, tem conversas difíceis. Um bom síndico precisa de... Estar capacitado, estar habilitado para o que está fazendo, saber da sua responsabilidade. Show. E poder entender realmente, dentro desse, estudar o cenário, poder ter postura adequada.
E agora a última, saúde mental no trabalho é? Uma construção, não é mágica. Nossa, Ela falou tudo e me arrepiei, sabe por quê? Porque, Também. tipo, é uma coisa que tu não consegue... Não é uma coisinha que tu gira... Não, né? é uma construção. É uma construção mesmo. Saúde mental, eu acho que esse é um outro ponto. Saúde mental não é uma coisa que tu tem assim, cheguei nesse estado da arte e fiquei. Saúde mental é movimento, a vida é movimento, não existe vida sem dor. E a gente entender como é que a gente vai vivendo esses momentos. E saúde mental é um compromisso teu contigo mesmo e que não tem fim. Eu tenho que estar sempre alimentando, eu tenho Todos que estar sempre os vendo. dias, né? Porque é viver, né? O músculo, se eu não me muscular, vai cair. E eu, que sou uma senhora, a tendência de cair é cada vez mais. Então, preciso fazer. Né? Então, se eu não parar de fazer, por mais que eu tenha feito, vai cair. Bom, gente, quero muito agradecer essa participação muito especial da Jaque. Foi um prazer te ter aqui. muito gostoso te ouvir, Queremos Jaque. novamente. Exatamente, a gente aprendeu bastante. Então, muito obrigada pela tua presença, pelo teu tempo. E, enfim, agora fala para os nossos ouvintes o teu Instagram. Boa, meu Instagram é Mânica Jaqueline, porque já tinha uma Jaqueline Mânica, então ficou @Mânica Jaqueline. E o pessoal também acompanhar o podcast. Hoje, o podcast, eu sou colunista na Band, então segundas-feiras eu estou sempre falando sobre carreira na Band News, no programa Happy Hour, junto com a Ana Cássia e o Vicente Medeiros. E agora o podcast ele entrou também para a Band também está entendendo que podcast é uma forma de comunicação. Sim. Então hoje o Mentes que Conectam está no YouTube da Band, Mentes que Conectam. Então tá, segue lá, né? Porque, olha, o conteúdo é muito bom. E é isso, né, amiga? Mais um podcast chega ao final, com muita tristeza no coração. Ainda vai chegar a época que a gente pode ficar mais tempo. Mas é como a Jaque estava nos explicando no início. As pessoas também não ficam muito tempo olhando. Eu tenho dificuldade de acabar também, tá? Porque eu gosto também, eu me empolgo. Mas, assim, esse dia eu estava ouvindo o Cortella falando. E o Cortella dizendo o seguinte, assim que é bom. Porque se fosse sempre, a gente ia se enjoar. É verdade. Então, como a gente sabe que é um período da vida, então a gente vai aproveitar mais. Amém. Um beijo, então, para todo mundo e nos segue nas redes sociais. Beijo, gente, e até o próximo.